vez eu queria acolher a todos nessa nossa reunião de hoje, né? É uma das últimas que vamos fazer esse ano, não é a última, mas é uma das últimas que vamos fazer esse ano, né? Então, a gente hoje está trabalhando um tema aí, né? Que a gente percebe, principalmente no pós-adoção, quando as crianças chegam, né? Que muitas pessoas, os pais ou as mães, quando adotam, tem aquela balançada, né? Que precisa tomar um fôlego, porque nem sempre esperava, nem sempre aquilo que vive naquele momento da chegada, da transição entre o não ter os filhos e ter os filhos, é um momento em que a gente balança um pouco, principalmente naqueles momentos em que a gente fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Né, Carol? O que eu faço agora? A gente passa por isso muitas vezes, né? Não é isso, Carol? Isso mesmo. Então, hoje, acho que nossa convidada vai nos mostrar um pouquinho de como encarar esses desafios com bastante resiliência, com bastante autoestima, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, não estou conseguindo ser o pai que eu esperava que eu fosse, não estou conseguindo ser a mãe que eu esperava que eu fosse, né? Ou aquele pensamento, será que vou ser o pai? A gente não consegue, às vezes a gente não consegue nem ser quem a gente queria só ser, né? E aquele pensamento, para quem não está com os filhos, né? Será que eu vou conseguir ser a mãe, o pai que eu sonho em ser, né? Então, acho que a Fernanda hoje pode nos ajudar nesse momento aí, a entender um pouquinho mais sobre nós, né? Sobre como ser isso que a gente procura ser, né? Então, boa noite, Fernanda, bem-vinda. Né? Eu acho que... Obrigada. Eu não vou nem falar o seu currículo, acho melhor você se apresentar, porque é extenso, acho que é melhor você se apresentar, falar um pouquinho daquilo que você faz, né? Então, acho que a gente te acolhe aqui com muito prazer, né? Agradecendo você aí por essa disponibilidade de estar com a gente hoje. Travou? Travou a minha, eu acho. Travou tudo. Pronto, agora voltou. Agora voltou tudo. Ficou todo mundo paralisado. Mas... acho que a internet deu um pisca aí. Bom, eu agradeço o convite da Carol por estar aqui, para a gente bater um papo. Em relação ao currículo, não é tão extenso não, viu, Dênia? Agradeço a gentileza aí. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga, pedagoga, fiz mestrado e doutorado em educação, trabalho como psicóloga clínica e também trabalho como formadora, né, de professores. Tenho alguns anos aí, eu estou na área da educação, assim. Alguns bons anos já. Alguns bons anos. Alguns mais de 20 anos, assim, sabe? Não vou lembrar tanto, né, Fer? Não precisa falar, né, dizer para vocês a idade, né? Sempre trabalhei na área de educação, em comunidades em que a situação de vulnerabilidade é muito presente, assim. Então, eu sempre trabalhei do lado em que as crianças vão para né, onde tem as crianças são retiradas das famílias biológicas. Teve 2 anos que eu participei de várias, representando, né, a Secretaria de Educação em vários processos aí, né, das crianças. Acompanhei o abrigo, né, de Hortolândia também, uns 3 anos, e participava desse processo de produção como Secretaria de Educação, né? A gente era responsável pela escola dessas crianças no período de abrigo. O abrigo é de responsabilidade do ciclo. Então, desse lugar eu faço outras coisas, viu? Eu tô de recém-namorado agora,
né, quase 17 anos, eu tenho a Frida, que é uma da trabalho. Não, viu, Denner? Dá tempo de fazer outras coisas além do currículo, né? Porque a vida é para além do currículo, né? A vida é para além do currículo. O currículo é uma parte só, né? É isso mesmo, Fer. Tem que ser. Então, não tem graça viver, né? Não tem graça. Bom, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, quando a Carol me chamou. Eu acho que eu acompanhei a gestação da Carol e do Marcos, né, do Marquinhos. Parte completa, tipo, a parte completa, tudo. Foi toda a gestação, né, da Carol e do Marquinhos. A gente sempre conversou bastante. Foi uma linda gestação, né? Hoje eu tenho acompanhado, né? Eu acompanhei a gestação, o parto, e agora eu tenho acompanhei o puerpério, e agora eu tenho acompanhado aí o desenvolvimento aí desses filhos e desses pais aí. Então, não dava para não aceitar o convite, né, Carol? Porque tem uma relação. A gente já conversou bastante, você faz assim, muita diferença, muita mesmo. E tem uma relação afetiva, né, com isso, assim, né, com essa gestação. Mas antes da gente começar, eu pensei, tem alguns pontos que eu quero provocar vocês para a gente conversar hoje, né? Eu fiz um roteiro aqui, mas eu queria saber, né, dos 11 aqui que estamos, queria que vocês falassem um pouco de vocês, que acho que dá para fazer uma rodada disso, e quem são pais aí em gestação, né? Quem que são os pais já efetivos aí, né? Queria que vocês me contassem um pouco. Com exceção da Carol, que eu sei, né, que ela já é mãe efetiva. Eu posso falar para as pessoas que estão aqui escutando. Ah, então vai. Então conta quem é você, Carol. Por adoção faz 2 anos, né? Então, vai fazer agora, no final de novembro, completa 2 anos. Ficamos aí em torno de quase 1 ano na fila, nosso perfil era de 0 a 7, e queríamos irmãos, então vieram os 2 meninos. Esse, assim, é a minha história aqui, com meu posicionamento. Então, para mim, autoestima e resiliência faz muito sentido. Muito mesmo. Obrigada, Carol. Quem vai? Eu acho que eu vou ser super democrática e vou fazer pelo que está na minha tela. Então, os próximos são a Viviane e o Valmir, porque acabou um... É Valmir. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, vocês são gestantes ou vocês já são pais efetivos? No comecinho da gestação, a gente deu a entrada na documentação e em novembro a gente vai fazer o curso preparatório e a gente já começou a fazer o processo da habilitação. Já está em andamento, o documento tudo certinho. Tá. Então, a Viviane e o Valmir estão gestantes. Isso. Tá. Obrigada. Sabrina? Não ativou o microfone da Sabrina. Agora foi? Agora foi. A gente está esperando, está gestante também. Vocês estão gestante? Isso. Qual é o perfil de vocês? Qual que é o perfil, Sabrina? Até 9 anos. E sem muitas especificações. Vai precisar de muita resiliência também. Muita resiliência e muita autoestima. A gente está 3 anos e meio, mais ou menos, já esperando. 3 anos de gestação aí. A Viviane então e o já deu Valmir falam. Um pouco. A Viviane e o Valmir, né, o perfil. A gente não falou. A gente está entre 0 a 6, 0 a 7, a gente quer criança. E referente
a sexo, a gente também é indiferente, e seja aqui no estado de São Paulo, ou, se possível, que a gente também quer tirar essa dúvida, se fosse ali para o sul de Minas, que seria mais fácil, né, para a gente viajar, caso tivesse necessidade. Legal. Denner, qual que é a sua história aqui? Bom, eu sou pai por adoção, por dois processos de adoção. Nós tivemos 2 meninos, Vitor e Matheus, há 11 anos, né, vieram do Rio de Janeiro, e há 1 ano nós temos 2 meninas, a Joyce e a Lorena. Vitor chegou com 3 anos e Matheus com quase 7. Lorena chegou com 13 e Joyce com 16. Hoje, os menores têm 14 e os maiores têm 17. Legal. Obrigada. E Newton? Boa noite, Newton. A gente está fazendo uma roda de apresentação. Queria saber se você é pai gestante ou se você já é pai efetivo, e conta um pouquinho do perfil das crianças. Newton, me ouviu? Tem que ligar seu áudio. O áudio está desligado. Não, eu estou no processo ainda. Está gestante. E qual é o perfil das crianças? Assim? É de 0 a 8. Tá. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá bom. Tô sim, então. Tô aprendendo a mexer nesse Zoom. Thalita está gestante, é mãe efetiva, como que tá aí, Thalita? Nós já somos efetivas, eu e a minha esposa. Completamos 1 ano com a criançada em casa. Efetivo, eles vieram em dezembro, mas para passar a final de semana foi de outubro, então completamos essa semana um ano de aproximação com eles. São 3 crianças. Meu menino está com 13 e as meninas estão com 12 e 8 anos. Cecília está aí? Fer, eu acho que a Cecília ela está mais por conta dela participar da ANGAD, não é, Denner? Não sei se ela está mais para ela que monta a Não, sala. a Cecília, ela é quem forneceu o Zoom para a gente. Então, ela está só logada com o perfil dela, mas ela não está participando da reunião. Cortou, Denner. A Cecília ou a Amélia que está logada? A Cecília foi quem forneceu o Zoom para a gente. É a conta dela que a gente está usando. Ah, tá. Ela está logada, mas não está presente na reunião. Entendi. Tá bom. Tá bom. E a Amélia, está aí? Boa noite. Estão me ouvindo? Oi. Sim. Ah, tá. É porque meu áudio não fica muito bom nas reuniões. Já sou mãe há 5 meses e o nosso filho tem 15 anos, vai completar 16 no mês que vem. Legal, né? Obrigada. Adriana, está aí? Boa noite. Boa noite, Adriana. Eu sou gestante, vai fazer 1 ano agora em novembro, e o perfil é de 0 a 8 anos. Legal, Adriana. Obrigada. Cariba. Cariba é um nome ou um apelido, hein? Cariba tá aí? Isso daí é sinônimo de mãe surtada. Meu nome é... Por 3 meses, quase 3 meses. E aí, a hora que eu estava entrando, escrevi... Cariba, eu
Não ouvi nada. Eu só ouvi que você tá uma mãe surtada e aí, pronto. O seu nome eu perdi. É Karina. Ah, é Karina. Escreveu Cariba. Ah, entendi. Você já é mãe efetiva, já? Sim, por quase 3 meses. Ah, você está no puerpério ainda? Tô nessa fase. Tá. E quem são as crianças ou a criança? É um menino de 9 anos. Ele acabou de fazer 9 agora em setembro. E ele se chama Guilherme. Tá, legal. Obrigada, Karina. E a Josiane, tá aí? Boa noite, estou sim. Eu tô bem no comecinho, praticamente eu comecei a dar entrada agora. E o perfil é de 3 a 6 anos. Legal. Bom, a gente tem um grupo aqui quase meio a meio, né? Tem, quer ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São pais já efetivos, tem uns que fizeram aí 1 ano, tem uns que estão no puerpério. Aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que estão gestantes, né? Estão gestando aí as crianças, né? É interessante, e assim, o interessante do grupo que é um grupo que coloca, né, um perfil de crianças mais velhas, né? Assim, é uma questão interessante, assim. Acho que Denner e Carol vão colocando aí a questão de como a gente vai pensando a autoestima. É interessante porque mesmo quem já foi, né, quem aí as crianças nasceram, né, as crianças vieram, todo mundo teve um momento de gestação, né? Todo mundo gestou aí seus filhos ou estão gestando seus filhos. E antes da gente entrar no tema, eu queria ver quem que se coloca aí para colocar a sua experiência da gente conversar um pouco sobre o imaginário, né? Então, assim, para quem é pai efetivo, que imaginário que tinha, né? Do que era ser mãe, do que era ser pai. E para quem está gestante, né? O que imagina que é ser pai e ser mãe? Quem se habilita? Vamos lá, Viviane, conta para nós aí que você e o Valmir, vai. Vamos, vocês que são aí pais aí, estão entrando aí nesse mundo fresquinho, o que vocês imaginam aí do mundo? Que depois eu falo um pouco. Primeiro, vamos vocês. Eu já passei dessa fase. Quero ver vocês falando um pouco também. A gente imagina um grande desafio, né? Principalmente no começo, né? Que uma adaptação grande, né? Uma mudança radical, tanto para o casal quanto para a criança, né? Então, a gente já está meio que preparado, já se preparando psicologicamente para esses primeiros tempos, primeiros contatos, né? Mas aí a gente acredita, né? Pensa que ao longo do passar dos dias, dos tempos, as coisas vão se clareando mais, vão se normalizando mais, e o que a gente espera é aquele convívio, né, familiar excelente, né, que é o que a gente sempre deseja para os pais, para os filhos, né, o melhor para os filhos e o melhor para nós também. Mas a gente já tem ciência que realmente... desculpa. A gente tem ciência que realmente que é algo difícil, mas é algo que se consegue batalhar, principalmente a confiança das crianças. Porque eu tenho a minha amiga Sônia, adotou 3 recentemente, e são 3 irmãos, e ela passa muito da experiência para mim, ela sabe que eu quero adotar, que eu a gente quer adotar, então a gente já vê um pouquinho pela experiência dela, a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente quando é criança mais velha, no caso dela, mas a gente está aí pronto para o desafio que vem pela frente.
Eu vou pôr um ponto aqui. O que o Valmir acha que vai mudar enquanto casal? O que vocês acham que vai mudar? O que vocês imaginam aí que vai mudar? Quanto ao casal, eu acredito que não. Acho que vai até trazer uma convivência mais junta, mais próxima, em prol do bem comum, né, da criança, né? Então, assim, eu acho que vai fortalecer mais ainda a nossa relação familiar de casal entre eu e a Viviane. Uhum. E você, Viviane, o que você acha? Eu acho que, na verdade, muda toda... Eu acho que, referente ao casal, acaba ficando mais forte, mas muda toda a rotina. Eu e ele, por exemplo, a gente, agora não por causa da pandemia, mas a gente sempre saía para barzinho, a gente sempre viajava pensando no casal, a gente sai para dançar, porque eu fiz aula de dança de salão. Então, depois da criança, a gente sabe, né? Eu já tenho ciência que o programa é para criança, não é que não vai ter programa para casal, mas isso eu já estou ciente que muda bastante. Mas a questão de fortalecimento, eu acredito que fortaleça bastante. Quantos anos vocês estão casados? A gente está casado há pouquinho, a gente casou em julho do ano passado. Ah, vocês são recém-casados. Sim. Eu queria Na verdade, Não, eu só queria compartilhar nessa fala da Viviane aí, que depois é para os filhos, né? Mas o casal precisa arrumar seu espaço também. Sim. Né? Porque, assim, a gente percebe que quando os filhos chegam, a gente volta só para eles e às vezes esquece de ser marido e mulher. A gente vira pai e mãe, mas às vezes não é marido e mulher. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Sim, isso também. Não, o que eu quis dizer é que eu acho que os eventos acabam sendo um pouco mais você pensar na criança. Por exemplo, a gente vai viajar. Você vai viajar em família. Lógico que a gente tem que ter, né, Dena? A gente tem que ter momentos em casal, tudo, mas vamos dizer, a gente vai viajar em família. Antigamente a família era só eu e ele e o nosso cachorrinho, né? Que não é tão cachorrinho assim. A gente já prepara, o Cartola vai junto, o Cartola vai ficar em hotel, e eu e você a gente vai para onde? A gente já pensa, principalmente eu que gosto de aventura. Eu gosto de coisas radicais. Meu marido já é mais tranquilo. Eu não vou poder fazer isso com tanta frequência, não é que eu não vou poder fazer, do que quando tiver criança. Aí você vai programar uma viagem em família, a família aumentou. Você vai pensar na segurança, na comodidade. Então, muda um pouquinho. Realmente, o casal não pode se afastar, mas dependendo do que você for fazer em família, o programa é um pouco diferente. Com certeza. Carol, quer falar ou vai esperar mais um pouco? Ver se algum outro gestante fala. Vamos ouvir mais gestante, Quais né? Olha lá, o Enilton também. Vamos ver se alguma gestante aí, algum gestante quer falar. A gente tem a Fabrina, a Nilton, a Adriane e a Josiane para falar. Quem se habilita? Vamos, Enilton, vamos lá. Pode falar você o que você acha aí de tudo isso. Quais são já que o Enilton foi sorteado pela Carol, o que o Enilton acha que vai ser? Qual a expectativa que vai ser quando as crianças chegarem? O microfone está desligado, Enilton. Acho que assim, tem uma questão antes da Carol falar, que é importante, né? A gente está falando da chegada das crianças, mas vocês que estão em gestação, tem alguma expectativa antes de vocês engravidarem, né? Vamos pensar que vocês estão grávidos. Tinha alguma expectativa que vocês tinham desse processo de gestação que já se frustrou ao longo desse caminho e que acabou mexendo com o emocional de vocês, com a questão da autoestima de vocês? Aproveitar que a gente estava falar um pouquinho. Eu e o Valmir, a gente nem consegue falar muito, porque a gente está bem no começo, né? Então, acho que a única coisa que incomodou, como a gente está com esse processo, foi a pandemia, mas é algo que não se prevê, né? A gente ia fazer o curso em março, a gente já estava inscrito,
aqui no Fórum da Cidade de Sumaré, só que foi adiado e agora parece que está voltando aos pouquinhos ao normal. Acho que é a única coisa, mas também Deus sabe o que faz. Se não era para ser em março, que comece o processo agora. E a gente tem ciência também que o processo é bastante burocrático e passa por várias etapas, né? Então, a gente está meio que já se preparando também para controlar essa ansiedade natural. O processo é longo, né? Haja meditação. Eu já até baixei o site de meditação no meu celular, que eu sei que vai precisar, por experiência da minha amiga, que ela, eu acho que isso é até bom também, porque muitas coisas que ela passou, não é que eu não vá passar, só que ela me passa um pouquinho de segurança, ela me passa tudo que ela já passou, e assim, ela fala, Vi, só toma um pouquinho de cuidado, você e o Valmir, porque a gente passou, a gente achou que ia ser de um jeito e não é, então espera que na hora que tiver que ser, vai ser. Em março eu fiquei chateada porque o curso adiou, mas foi necessário. Ela falou assim, filho, daqui a pouco volta, né? Então é até bom ter esse pouquinho de experiência. E além da minha amiga, minha irmã também tá na fila de adoção. Ela era de Porto Alegre, voltou para cá, então ela tá na fila. Então vai ter, né? Vão ser os priminhos adotados. Quer dizer, adotados a gente fala assim, né? Vai ser filhinho de coração. É muito legal, Vi, muito legal ouvir isso. É muito legal mesmo. Mais alguém aí que está gestante quer falar se teve já alguma situação que frustrou, que mexeu com o emocional? Fer, que eu me lembro, antes, na minha época de gestação, eu acho que uma coisa que mexia com o emocional, assim, bastante, era as tentativas de engravidar que não davam certo. Antes, né? Porque a gente tem que passar por essa fase, por esse luto que todo mundo diz, e é verdade, né? Naquela época que eu me lembro, assim, né? Que eu fiz tratamento para engravidar, tudo, que eu me lembro era isso. Eu não sei se outras pessoas aqui sentiram dessa forma também. Eu acho que o Marquinhos sentiu muito menos, talvez, do que eu, porque cada um é um, né? Mas mesmo eu me cuidando bastante, indo bastante, com certeza isso era uma coisa que, mesmo quando eu não pensava, atrapalhava. Bom, acho que assim, né? A gente tem uma questão quando a gente fala, né, dessa questão da autoestima, acho que o Denner, ele coloca, né, na introdução, o que a gente imagina, né? Existe um imaginário do que é ser pai, do que é ser mãe, e isso indiferente se são pais que vão ser pais biológicos ou se são pais que vão gestar essa criança, né, dentro de si, porque independente de que tipo de gestação seja, né, eu acho interessante, assim, não sei se sou eu que falo assim, se alguém se surpreendeu, né, de eu falar assim, ó, você está gestante, você está desenvolvendo, você está no puerpério, porque o processo ele acaba sendo o mesmo, né? Quando eu faço a entrevista com os pais, né, de crianças que foram gestadas no coração, né, como vocês falam, eu faço as perguntas como... Claro que eu adapto as perguntas, mas eu vou fazendo as perguntas como se eu estivesse fazendo para uma família biológica, né? Então, como foi a sua gestação? Como que você gestou a criança? Como que foi o planejamento? Então, independente se é biológico ou não, né, as expectativas, elas existem, né? O imaginário, ele rola solto. Então, para os pais que estão gestantes, a gente tem, vocês colocam o perfil, mas assim, é de 0 a 9. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 2,5, pode ser 3, pode ser 9, né? Existe uma expectativa, mas o real, ele não chegou. Existe gênero também, enquanto, por exemplo, a família que está lá gestando, né, na barriga biológica, enquanto não faz ultrassom para quem faz ultrassom, também existe uma expectativa. Será que vai ser menino? Será que vai ser menina? Né? Que carinha que vai ter? Que jeito que vai ser? Né? Para vocês também existe essa expectativa. Que carinha que vai ter? Vai ser menino? Vai ser menina? Vai ser uma criança? Vão ser 2 crianças? Então vai ser gêmeos? Vai ser trigêmeos? Se a gente, né, for fazendo essa comparação com a criança biológica.
Tem a questão do processo burocrático, acho que a Viviane e o Valmir colocam, mas assim, por mais que às vezes alguns pais que estão gestantes saibam, né, saber que o processo ele é extremamente burocrático é uma coisa. Sentir na pele o processo burocrático é outra coisa. Então, quando a Carol fala lá, porque a gente se aproximou de algumas crianças e não deu certo. Então, isso é muito frustrante. Isso vai realmente mexendo com o afetivo de cada um. Então, uma coisa é você ter consciência, você ter a informação. Outra coisa é você ir passando na carne aquela situação e como você vai lidando com ela, né? Então, essas questões, elas vão aparecendo e a gente vai, muitas vezes, se sentindo mais preparado ou menos preparado no processo de gestação. Mas, né, quando você conversa com um casal, né, que está gestando biologicamente, eles também vão pensando, né, se estão mais preparados ou não preparados. Então, a mulher pensava uma questão de que a gestação era uma coisa, então, assim, tem mulher que, né, acho que a Viviane traz assim, porque com a minha amiga aconteceu isso, não é que eu vou passar a mesma coisa que ela passou. Quando uma mulher fica grávida biologicamente, ela também conversa com as amigas. Então, uma enjoou os 9 meses, a outra enjoou 3 meses, a outra não enjoou nada, uma teve que fazer repouso, a outra não teve. Então, para cada um, independente, a gestação é de um jeito. Você pode conversar com as pessoas a respeito, é importante que se converse a respeito, mas a gestação de cada um é uma. Assim como a chegada dessa criança vai ser para cada um de um jeito. O grupo é importante, você se fortalece, você sabe das coisas, você vai ver o que tem de comum, né? E o que tem de peculiar de cada um. Mas isso não porque é de uma criança que é adotada, mas é porque é gestado desse jeito para todo mundo, tanto biológicos quanto não. Acho que quando os pais efetivos, aí quando a criança chega, também tem, essa expectativa de como seria a criança. Peguei aqui uma fala do Valmir, que ele fala, Valmir, é porque você falou, tá? Então você vai ser o exemplo. A gente quer que essa família seja harmoniosa, né? A gente queremos ser bons pais, queremos que... Essa é a expectativa. Pode ser que seja harmonioso, mas pode ser que não seja harmonioso. E não é porque é adotivo, porque quando a criança biológica chega, não sei se alguém aqui tem filhos biológicos além de adotivos, porque isso acontece, né? Eu conheço famílias que são assim, né? A adaptação acontece para todo mundo. Então, tem a adaptação do sono, a adaptação da mamada, a adaptação do casal que mudou a rotina, Então, vai ter adaptação para todo mundo. Eu achava que era de um jeito e é de outro jeito, Eu achava que ser mãe era mais fácil e não, é de outro jeito. Como que eu corrijo? O que eu faço com o sono? Como que eu faço para dormir? Está com cólica? Não está com cólica? Como que eu dou conta de tudo isso? Para os homens, às vezes, aquela mulher, poxa, mas antes ela dava atenção para mim, agora não dá, agora só dá atenção para esse neném, para as mulheres que têm os bebês pequenos, isso acontece muito. É engraçado, porque elas relatam para mim, e vivenciam isso, que parece que por 3 meses elas vivem só de pijama dentro de casa, descabeladas, assim, porque não dão conta disso. E aí o homem olha para aquela mulher e fala assim, poxa, mas que eu casei, cadê a minha mulher? Não existe mais. Então, isso vai mexendo com a autoestima, não só da mulher, do marido, do casal, essa criança que chega, se é um bebê biológico também, para ele é estranho esse nascimento, porque estava lá dentro da barriga da mãe, não precisava fazer esforço nenhum, ganhava comida, não precisava nem respirar, ia tudo pelo cordão, estava tudo quentinho e, de repente, tem que se virar. Essa criança também que está num abrigo, tem toda uma questão de toda a história que já passou, e que vai chegar nessa família, que vai ter que conhecer essa família, quem é essa mãe, quem é esse pai, que ambiente é esse, assim como o bebê biológico, porque o bebê também não sabe quem é essa mãe, quem é esse pai, que ambiente é esse, o que é frio, o que é quente, o que é colo, o que não é.
né? Então, às vezes, a gente fala da questão da adoção, mas se você for olhar simbolicamente, psiquicamente, as questões são muito iguais e muito parecidas, porque é a construção de um pai, é a construção de uma mãe, é uma construção de uma família e de filhos, né? Ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe, né? Aquele filho, ele é gestado, esse pai e essa mãe, eles são gestados. E para quem ainda está em gestação, só existe o imaginário, só existe o que eu acredito, só existe o que eu acho que, né? Apesar de saber de todas as histórias de quem já é pai de fato, né? Então, vai haver frustração. Vai haver momentos de falar assim, desculpe o palavrão, né? Nossa, será que eu fiz a coisa certa? Será que era isso? Será que realmente eu estava preparada ou preparado para isso? Mas esse questionamento não é porque é adotivo. Esse questionamento são para todos os pais e todas as mães, né? Vocês já devem ter ouvido a clássica frase olha, eu amo meus filhos, mas se eu soubesse que era assim, 3 pontinhos, né? Nunca completa a frase, porque não é 3 pontinhos, porque assim, não devolve, né? E aí tem algumas mães também que se eu falar assim, se desse para enfiar no buraco que saiu, eu enfiava, né? Porque a frustração está ali, né? A questão está ali. Todo mundo vai passar por isso, porque enquanto não se efetivar, você não sabe como é, você vive no mundo imaginário, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa aqui do que eu disse até agora. Magda abriu o microfone. Magda quer falar? Feri, é verdade, assim, porque nesse mundo, né, você já acompanha bastante, mas falando aqui para todo mundo também, que quanto que às vezes eu estava assim num momento de desespero, quanto que a hora que eu ia conversar, minhas amigas estavam iguais, né, eram os filhos biológicos e estava igual, tudo igual. Não tem mesmo uma diferença. Pode ter algum detalhezinho, alguma coisa peculiar daquela criança, né, devido à história, mas é um detalhe tão pequeno que, no geral, realmente é tudo igual. E isso abala muito, sim, o que a gente é, porque quando chega, ainda mais assim, vindo... Bom, ainda mais não, de qualquer forma, de qualquer idade que vier, é essa construção que você falou, do pai, da mãe, que vai se construindo e você tem que desconstruir o que você era, porque é tudo muito... Antes você só tinha que pôr comida na sua boca, agora você tem que pôr comida na sua boca e na das crianças, e tem que pensar o que é saudável para eles e como colocar um novo hábito para eles e como que você vai viver esse dia, e você não tinha nada disso e de repente é tudo isso, porque parece que é pouco, mas não é. Ah, mas eu já cuido do meu marido, não é a mesma coisa, eu desnorteei. Eu posso falar por mim, né? Eu desnorteei, porque eu fiquei realmente muito perdida. E isso faz com que a nossa estima, a nossa, o que a gente acha da gente mesmo. Tô tão feliz que eu tô com unha pintada, ó. Isso é luxo. Você também ficou de pijama durante meses, é? Olha, eu não fiquei de pijama, mas com certeza o meu cabelo não estava amarrado, estava assim, ó. Eu penteava. Eu fiquei de pijama porque eles são muito agitados e já vieram grandes e brincando, né? Então não tinha só que ficar dando de A Alessandra colocou aqui no chat que é a situação dela atual, que ela vive descabelada e sem tempo para nada.
Josiane levantou o dedinho ali, ó. Tá sem microfone? Fala não, lá, Josiane. A gente levanta a mão para poder falar. Apesar de eu estar bem novinha no processo, comecei realmente agora, faz uma semana, você falando da gestação, na verdade, a gente já tem uma filha biológica, vai fazer 3 anos agora em janeiro, e é exatamente isso que você falou. Eu não fiquei 3 meses de pijama, mas com 15 dias, para mim, dia e noite era a mesma coisa. Me perguntaram assim, ela estava com 15 dias. Ai, quanto tempo ela tem? 3 semanas. Aí meu pai olhou assim e falou, que isso, menina, você tá doida? Não tem 3 semanas, ela tem 15 dias. Eu falei, pai, eu só lembro de 3 em 3 horas. Não lembro de mais nada, porque a gente só é mamar, você levanta, você dorme na hora que ela dorme. Aí eu falava assim, gente, que mulheres são essas que levantam, tão maquiadas, penteadas, arrumadas, saindo com a criança para cima e para baixo, e não tem vontade de levantar da cama, porque é muito exaustivo. E todo o processo, realmente, de quando anda, quando fala, quando come e tudo mais. Então, assim, conforme você foi falando, a gente também está com essa expectativa de quando vai chegar, se vai dar certo, como a gente já tem uma filha, se realmente vão se entrosar, porque meu esposo tem 2 filhas do primeiro casamento, a gente se dá super bem, são adolescentes, né? Uma de 17, que vai fazer 18, e a outra de 12, que vai fazer 13 também. Então, assim, com a minha filha, são de boa, mas, assim, aí vem uma nova criança, uma nova adaptação, uma nova história, a gente já imagina, assim, como que vai ser recebida pela família, como que a gente vai se achegar pertinho dela, porque amor a gente tem, né? Abraçar, beijar, dizer que ama, a gente já faz isso. É muito fácil, é até automático, né? Você abraça porque é emoção. Mas o dia a dia, o levantar, preparar café, arrumar para a escolinha, fazer essas coisas, é muito diferente o dia a dia. Quando você vai chegar à noite, você olha para o marido e fala assim, hoje não, tá? Porque você está exausta. E assim, a vida do casal muda muito. Então a gente tem que pensar muito, né? A imaginação da gente, como você falou, é muito fértil. E a gente imagina lindo e maravilhoso, mas a realidade é completamente diferente. Josiane, só para entender, essa criança que você tá, ela é adotiva ou é biológica? Essa bebê? Biológica. Minha tá. filha é biológica. Tá, e agora ela vai fazer você tá 3 anos. Tá, e agora você está gestando uma criança Adotiva. É isso? Isso. Tá. Quando eu falei dos 3 meses de pijama, gente, é exagero, tá? É só para ficar mais caricato, mas é isso, né? Não pente o cabelo, não dá tempo de tirar, às vezes, do pijama, que é verdade, porque aí começa a mamada, começa troca, tu faz almoço, não pinta a unha, né? Leva as coisas. Então, assim, porque muda toda a rotina, né? Muda toda a rotina, você tem que se adaptar a uma nova rotina. Uma coisa é o casal, tempo, que, né, cada um tinha o seu tempo de assistir série, de assistir seu filme, de ficar junto, de namorar, de fazer as suas atividades, então para quem faz academia, quem encontra com as amigas. Outra coisa é quando vem um terceiro, uma criança, né, que com bebê ele vai ter as suas necessidades, com 5 anos outras necessidades, com 9 anos outras necessidades, com 15, 16 anos o Denner aí que está com adolescente são outras necessidades, mas cada um com a sua necessidade, e esses pais vão ter que ver, né? Eu acho que quando a Carol coloca é fácil, né? Assim, antes eu só dava comida na minha boca e talvez do meu marido, e agora eu tenho que dar comida na boca das crianças. Mas não é só, você não nutre só aquele corpo, né? Isso que é interessante. Você vai ter que nutrir o vínculo,
você vai ter que nutrir o afeto, você vai ter que nutrir o amor. E aí a gente vai lembrar que é uma música que eu sempre trabalho, né, que é interessante isso, que é, né, quando o Titãs canta, você tem fome de quê? A gente não tem fome só de comida, né? A gente tem fome de afetos, e quando a gente vai construir essa família, se a gente pensar, né? E aí, se a gente pensa na maior referência tradicional, né, de onde as famílias se encontram, se encontravam até o tempo, era em volta da mesa, né? Então, as reuniões de família em volta da mesa. Então, por que tem essa imagem na nossa cabeça de que as coisas acontecem na cozinha? Porque a cozinha não é só afeto, né? Não é só comida, é afeto, é onde se une, é onde a gente vê. Então, assim, é também nutrir essa criança que chega. E aí, como vai nutrir? Né? Então, é interessante porque a Josiane também fala isso. Né? Eram as mamadas de 3 em 3 horas, e como que a gente faz? Mas não é só a mamada, é o olho, é como que vê, como que faz isso, como que dá conta, mas isso cansa muito. Porque além de você estar se nutrindo como pai, né, você está nutrindo essa família, você está nutrindo essa criança. E uma coisa é o que a gente pensa, e outra coisa é o que é o real, né? É o que acontece ali, né? E é interessante porque a gente vai pensando, né, que sempre existe um imaginário também de que o processo de adaptação entre pais e filhos, né, ele vai acontecer simplesmente entre as famílias. Bastante que vem a Josiane no grupo fala assim, não, né? Eu imagino que ela passou pelo processo, eu imagino não, né? Eu tenho certeza, mas passou por um processo de adaptação entre ela e o marido quando vieram essas filhas desse marido do primeiro casamento, houve uma primeira adaptação. Depois houve uma adaptação quando chega, né, essa filha que é biológica, que foi diferente da primeira adaptação. E agora vai ser uma outra adaptação, que é essa outra criança que está gestante. Né? Mas parece que quando a gente entra no universo da adoção, parece que essa adaptação só acontece porque essa criança mais velha chegou. Porque, não, é para todo mundo. E até para os pais que são só biológicos, né? E que vão ter outros filhos. Porque cada fase é uma fase. Uma coisa é ser pai, né, de um filho, pai de 2 filhos. Então, por exemplo... Né? É interessante a história do Denner, fiquei aqui também no meu imaginário, né? Pensar como foi a adaptação dele e da esposa quando eles pegam as crianças, né? Mas que ainda estão na segunda infância, que é diferente de quando chegam as filhas que já chegam adolescente. Mas elas são adolescentes, mas para eles, elas são recém-nascidas. Então, também, vocês têm que ter clareza, né? Até para essa questão da autoestima, isso era uma coisa que eu falava muito para Carol, assim, não sei se a Carol vai lembrar, eu falava assim, tá bom, Carol, eles têm, né, 5 anos, 8, mais 6, mas com você ele só tem 1 ano, né? Com você ele tá recém-nascido, assim, então também pensar que o vínculo, que essa construção do ser filho, né, e essa construção de ser pai e mãe é de recém-nascido. Então, ter esta clareza também. Né? Qual é a idade cronológica, o que precisa daquele desenvolvimento, mas qual é a idade afetiva dos vínculos que vocês estão construindo. Isso também é importante, né? Quando chega ao real, para que essa autoestima, né, seja o mínimo afetada, e não que não vá ser afetada, porque vai, né? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar para a segunda questão que eu vou fazer para vocês? Não? Bom, eu queria que vocês me dissessem, né, que alguém me dissesse, por que existe uma crença, né, de que a adaptação entre os pais e os filhos biológicos é mais fácil do que entre pais e filhos adotivos? Porque existe essa crença. Não sei se vocês percebem isso. Eu não entendi, Fer. Existe o quê? Existe uma crença, quando a gente fala a crença com as pessoas, de que a adaptação entre filhos e pais biológicos é mais fácil do que entre pais e filhos adotivos.
né? Tanto que acho que foi você que falou, não sei se foi você que falou, Carol, mas uma aí de quem falou, ou foi a Viviane agora, porque essa parte eu não anotei. Eu sempre vou anotando as falas. Mas de que assim, eles vão chegar, eles têm as suas particularidades, eles já viveram muita coisa, né? Existe uma crença de que quando é biológico, quando é pequenininho, é mais fácil, né? Por que vocês acham que acontece isso? Fer, eu acho porque tem o processo, às vezes, de bebê na minha cabeça, sim. Por que é mais fácil? Porque, às vezes, que nem para mim, como não veio o bebê, não veio naquela condição que eu nunca acho que é mais fácil, mas, assim, do ser indefeso totalmente, entendeu? Um ser indefeso, completamente indefeso, na minha cabeça. Quando vêm eles maiores, eles já vêm sobreviventes, né? Eles, tipo, não são mais tão indefesos assim. E já com bastante, justamente por tudo isso que a gente falou de particularidades que eu disse, tem hora que você fica meio assim, né? Porque de tudo que a gente já passou, dos estresses, das respostas que vêm, do comportamento que vem, você fala, poxa, tudo aquilo que eu tenho de amor, tudo aquilo que eu quero formar, todo o vínculo que eu quero criar, quando tem uma coisa batendo de frente, é mais complicado. Nesse sentido, por isso, da crença que você está falando, a minha opinião sobre isso é essa, assim. Legal. Mais alguém? Fala aí, Denner, o que você acha? Eu acho que a Mel levantou a mão para falar. Pode falar, Mel. Eu vejo que tem, assim, é um pensamento meu, que tem duas questões que impactam bastante nisso. Uma delas é, muitas vezes, os pais não estarem prontos para adotar também a história que a criança traz. Eles idealizam o filho de um jeito e eles não estão preparados para aceitar aquele filho que vem com aquela carga, com aquela história toda, e que obviamente vai impactar muito no processo ali de vinculação, né? E uma outra coisa que eu vejo também, e aí é uma percepção minha também, é que quando tu tens um bebezinho, você fica assim totalmente disponível para dar muito amor e tá pouquíssimo preocupado com o cumprimento de regras ou com o estabelecimento de regras naquele momento. O bebê, ele mama a hora que ele quer, ele dorme a hora que ele sente sono, ele chora e faz xixi quando ele quer. Mas quando chega uma criança maior, os pais, eles estão tão preocupados com as regras que eles se esquecem de estar mais abertos para o vínculo, para o afeto, e isso eu acho que impacta muito na hora de estabelecer essa relação de pais e filhos. Mais alguém quer falar? Eu acredito que a gente, para chegar até os filhos, passa por um processo de decisão, de amadurecimento, de espera. E aí, quando os filhos chegam, eu acredito que a gente está no auge da ansiedade. Então, a gente se perde um pouco nesse momento. E o filho que vem está vindo de um processo parecido com a sua caminhada, o abandono, o acolhimento, a espera pela família, a expectativa de como vai ser essa família, e tendo em vista que ele teve uma família e que ele não tem boas referências de família. Então, acho que essa situação é que nos causa esse impacto, onde a gente diz assim, olha, é mais difícil do que o biológico, né? Porque são duas histórias colidindo, né? E são histórias construídas de momentos e formas diferentes. Eu entendo um pouco dessa forma. Mais alguém? Bom, acho que assim, tudo que vocês colocaram, a gente tem que pensar numa questão, né, que é para cada um de nós. Acho que o Denner, ele trouxe uma fala agora que fechou, assim, né, com o que é o desejo, né? Todos
temos desejo, existe um desejo, né? Então, os pais, eles desejam os filhos, eles têm as expectativas em relação aos filhos, e no caso dos filhos maiores, eles que foram abrigados, eles também têm um desejo, né? De serem acolhidos, de terem uma família, né? Eles viveram algumas situações, tá? Mas existe, quando eu falo essa crença, porque existe um preconceito, né? Por exemplo, quando a Carol, vou usar o exemplo da Carol, porque ela traz isso para a gente pensar, né, sobre isso, que é um conceito prévio de que se eu tenho um filho bebê, e aí por isso, né, que a gente, quando vai olhar os dados de perfil de adoção, a gente entra naquilo de que há uma preferência por bebê, né, de que se eu pego desde o comecinho, vai ser mais fácil, né, vai ser mais fácil lidar com aquele bebê, vai ser mais fácil, porque ele não tem uma história prévia, né, eu acredito que não existe uma história prévia, né, mas isso é um preconceito. Claro que é diferente de uma criança de 9 anos que tem uma história de vida maior, mas aí como que a gente vai? Então, por exemplo, existem psicólogos que eu conheço, são meus colegas de trabalho, né? Tem um lugar que eu estudo, até que eu tenho feito um curso. O ano passado eu fiz um curso que foi o início de tudo, onde eu estudei um pouco com essas psicólogas, psicanalistas, que elas trabalham com primeira infância, elas fazem observação de bebês. E são bebês que chegam para a terapia, então eu fui estudar esse negócio, porque até então, para mim, era impossível fazer a análise de bebê, como que você faz isso, né? E tem um monte de gente super séria estudando isso, né? E os pais chegam para os psicólogos, né? Para esse grupo de psicólogos que estudam isso, muito confusos, porque eles não dão conta desse bebê, porque esse bebê apresenta demandas de agressividade, demandas de ter dificuldade de vinculação, e são bebês. E que história é essa? Né? Que história é essa? Então, é uma história intrauterina? É uma história... Então, como que é isso? E aí pira a cabeça desses pais e aí os psicólogos foram estudar isso, porque existem bebês que são mais difíceis, né? Mas existe um preconceito de que bebê é mais fácil, então é o que eu estou colocando. Tá, a história de vida é menor, mas como esse bebê introjetou isso dentro, porque todo o tempo a gente vai falando, quando a gente fala de emoções e de afetos, a gente está falando como a gente vai introjetando aquilo, né? E é muito interessante, principalmente para quem tem aí, né, irmãos como filhos que vieram, e aí podem me desmentir se eu estiver errado, mas assim, eles tiveram a mesma família de origem, né? Um passou um pouco mais uma história, o outro passou um pouco menos daquela história, mas quando vem para essa outra família, essa família desses pais que acolhem, né, eles vão se desligando daquela família de origem e vão construindo essa outra família em tempos e em histórias diferentes, né? E você vai, enquanto o pai que acolhe, construindo aquele vínculo daquele jeito, e você fala assim, meu, por que para um eu faço e para outro não? E aí, quando você fala com os pais biológicos que têm irmãos, também fala, nossa, minha primeira filha deu esse tipo de trabalho, ou desconsiderando as histórias, porque as crianças que têm, né, que são destituídas das suas famílias, são crianças que passaram por histórias nada felizes, né? As crianças que eu acompanhei, ninguém tem história feliz. Se tivesse história feliz, não estava naquele lugar, não tinha sido retirado da família. Então, são histórias de negligência, são histórias de violência, né? São histórias difíceis. E acho que a
Amélia traz um dado de realidade que é importante, que quando você, né, faz a gestação dessa criança que vai vir dessa maneira, você tem que considerar que tem essa história, né, que essas crianças vivenciaram isso. Isso não pode ser desconsiderado. Mas também, né, você não pode criar um vínculo com essa criança de tentar, por ela ter vindo dessa história, né, sanar tudo, né? Ah, então, coitado, né? Então, por que sofreu, veio dessa história, né? Tal, a gente vai ser mais omisso em relação aos limites, né? Porque eu vou discordar da Amélia quando ela fala assim, porque o bebê, ele chora a hora que ele quer, ele mama a hora que ele quer. Não, né? Tá aí a Josiane que falou pra gente assim, eu só pensava na mamada, né? De 3 em 3 horas, aí depois aumenta de 4 em 4 horas, aí tira a mamada da noite. Não, mesmo o recém-nascido, ele tem regra, né? A família vai colocando regra, vai colocando coisa. E essa criança que chega, né, grande, ela também vai ter que ter regra. Né? Então, que hora que acorda, que hora que come, que hora que vai para a escola, que hora que faz isso, que hora que faz aquilo. Né? Mas parece que quando é bebê é tudo mais fácil. Não é, né? Cada um tem as suas dificuldades, mas todos têm as suas dificuldades. E aí, por que frustra tanto e mexe com a nossa autoestima? Porque a gente depositou naquele outro, né, o nosso desejo, a nossa expectativa, o jeito que a gente queria que fosse. E não é nem a criança que vem para a gente grande e nem o bebê, né? Porque muitas vezes, não sei como que tá aí a Josiane que tem esse bebê para contar para a gente, assim, mas eu não sei se ela imaginava que o bebê chorava de 3 em 3 horas, tem bebê que tem cólica, tem bebê que não tem cólica, tem bebê que se adapta com o leite da mãe, tem bebê que não se adapta, tem 1000 variáveis que podem acontecer e que vai mexendo conosco em relação às expectativas que eu tinha. Mas acho que uma coisa importante de pensar, né, que a gente não pode, né, principalmente vocês que a Amélia colocou assim, eu devo ter me expressado mal, não sou contra o estabelecimento de regras. Eu não entendi isso, viu, Amélia? Pode ficar sossegada, mas é só a questão, eu estou dando um exemplo de bebê, né? Porque às vezes parece que o bebê é mais livre do que o outro, e não é, né? Estou querendo dizer essa coisa de que as regras não têm que ser colocadas para todo mundo, né? E que eu acho que é importante não correlacionar a frustração, né, que os pais adotantes têm, né, por serem filhos adotivos, porque existe um preconceito na sociedade, né? Não sei se quem já é pai efetivo passou por isso, ou quem está gestante, mas assim, quando você fala que você está gestando filhos adotivos, mas por que você vai fazer isso? Geralmente essas crianças vêm com muito problema, e se não der certo, e se vir assim, né? Ou depois que a criança chega, mas ele é assim porque ele é adotado, né? Não, tem pais que tiveram seus filhos biológicos, e aí quando chega lá, né, com 2 anos, que é a fase da birra, isso não tem nada a ver com adotado ou biológico, e quando a gente estuda psicologia do desenvolvimento, é importante saber um pouquinho de desenvolvimento de crianças, com 2 anos eles fazem birra. Com 2 anos eles falam não, com 2 anos eles se jogam no chão, com 2 anos eles vão enfrentar, né, impor o dedo no nariz do pai e da mãe. E aí, se você não sabe que com 2 anos é assim mesmo, porque é a fase do desenvolvimento, você pode culpar e falar assim, ai meu Deus, será que ele é assim porque ele foi adotado? O que será que passou? Não, o biológico vai fazer isso, adotar, porque ele tem 2 anos, né? Até assim, se vocês quiserem me chamar para uma palestra assim, das fases do desenvolvimento das crianças, eu me disponho a dar essa palestra para saber um pouquinho como que é cada idade, né? Porque a gente não tem conhecimento, fica louco depois, né? Deixa voltar presencial. Deixa voltar presencial que a gente marca. Tá? Então, assim, não é o desenvolvimento da criança, né? A criança vai passar por aquilo. Tá? Então, e é importante saber. Agora, como que vocês acham que a gente enfrenta a frustração? Né? Sabendo de tudo isso que a gente falou, que vocês falaram, de que existe uma expectativa, de que existe um real, de que vem de uma família, de que existe um desejo, de que quando chega, né,
eu achei tão interessante, né, que falou aí, né? A Josiane falou, né? Eu olho para essas mulheres e falo assim, caramba, como que elas saem maquiadas na rua e com as crianças? É mentira, Josiane, elas não saem maquiadas, né? Elas estão lá fazendo um esforço danado também para sair maquiada, né? É que existe um romantismo em relação à maternidade e à paternidade, né? De que você fica... tem uma que escreveu, de que eu estava muito feliz, que as pessoas diziam que eu estava iluminada. Você pode estar super feliz, iluminada, né? Mas aí foi a Amélia, falou assim, mas eu me sentia feia, porque talvez ela não conseguia, não sei, a Amélia me conta depois, se arrumar ou se ver do jeito que se via antes, porque é uma outra pessoa, né? E essa frustração vai fazer parte mesmo, né? Até você se adaptar. Eu lembro... né? Eu vou usar o exemplo da Carol que me permita, mas eu lembro de uma fala, né, que a Carol falou assim, olha, aquela Carol não existe mais, né? Mas eu gosto dessa Carol, só que demorou muito para eu gostar dessa, né? Para saber que essa Carol é muito melhor que aquela, não no sentido de melhor do que é melhor ou pior, porque a outra não era pior, né? Mas gestar essa... É a única... Não dá para voltar, né? Não dá para voltar. Então, assim, como que vocês acham que a gente lida com a frustração? Que é isso? Como que eu me torno resiliente diante disso tudo? Né? Diante de saber que talvez, para quem está gestante, eu só imagino, mas eu ainda, de fato, não sei. E para quem já é pais efetivos, como que eu vou no dia a dia lidando com a frustração e sendo resiliente a esses problemas que aparecem em ser pai e ser mãe? Porque uma coisa que é importante, tem um livro da Judith Butler que ela fala, né, tornar-se mãe. Ela vai falando, e isso é muito... ninguém nasce pai e mãe, né? Ela vai desconstruir nesse livro, que é o mito do amor materno. Ela desconstrói isso, né? Que as mulheres nascem com o sentimento materno. Mentira! A gente é educado para isso, a gente é educado para desejar ser mãe, ser pai, né? Então, tem uma questão que você tem que pensar nesse processo de planejamento. Para que eu quero engravidar? Para que eu quero ser mãe? Eu quero ter um filho ou eu quero ser mãe e ser pai? Ter filho é uma coisa, ser mãe e ser pai é outra. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. É diferente se ser pai e ser mãe, você ter um filho. Então, como que eu me preparo para isso? E no dia a dia, como que eu me torno resiliente diante dessas frustrações que vão acontecendo? Quem quer falar? Eu fiz aqui alguns tópicos do que eu acho que é importante a gente pensar. Eu queria ouvir de vocês. Ô, Fernanda, eu queria até aproveitar dentro dessa pergunta uma fala que você fez antes, da questão de que a gente às vezes não se sente capaz não sei se é mostrar, mas assim, a gente não se sente capaz de mostrar que a gente é bom pai ou boa mãe. Então, se a criança faz uma birra, porque a criança foi adotada. Se a criança tem um comportamento diferente naquela fase, né, que ela tem que ter aquele comportamento, a gente entende assim, olha, as pessoas lá fora veem, olha, tá vendo, foi adotada, olha o trabalho que dá. E aí eu penso que a gente tem que procurar apoio naqueles que vivem a mesma situação que a gente. Eu acho que é uma forma de se fortalecer e de ter autoestima. Porque, assim, eu lembro que a gente conversava muito, Carol, né, daquilo, né, gente, eu não estou dando conta, o que está acontecendo, será que eu que estou errando? Mas aí você começa a perceber que outras pessoas passam pela mesma coisa. E aí você começa a dizer, olha, não, isso é normal, eu também erro, eu não está acontecendo da forma que eu previ, mas com o apoio do outro, conversando com o outro, trocando experiência, eu consigo chegar lá. Eu acho que é uma forma. Eu só queria colocar um casal na fogueira aqui, porque assim, a gente estava falando da Josiane, né? E o Gustavo está aí com a cara na tela desde da hora que entrou.
E é uma experiência interessante, queria que o Robson e a Raquel falassem, porque eles estavam na fila quando o Gustavo chegou por via biológica. E continuam na fila. Oi, nós estamos sim. O Gustavo tá aqui no celular dele. A Raquel já tá dormindo, acorda cedo. Mas birra faz bastante. Eu já peguei na metade, eu não consegui ouvir todos, mas é complicado. Tem dia que é difícil. Você faz muita birra, Gu? Não. Não faz não, né? Tranquilo. Fala oi pra todo mundo. E o Gustavo está com quantos 2 anos? Tá com 2 anos e 2 meses agora. Ah. Tá na fase de falar, não, é meu. Não, é meu. Não, é meu. Tudo é culpa do pai. Tudo de errado é o pai. Né, Gu? Você não erra, né? Não. Mais alguém quer falar? Acho Olha, assim, né? posso falar? Josiane? Pode, claro. Você falando a respeito das birras do não, eu vi a minha filha assim, né? Do meu lado já. E a gente pensa que nem falou sobre adotados, como eu tenho as filhas do primeiro casamento do meu esposo, eu também, eu falo que eu aprendi a adotar primeiro, né? Que eu tinha o desejo muito de ser mãe, e quando elas vieram com o meu esposo, eu quis ser mãe. E mesmo elas tendo mãe. Inclusive, a gente teve, que nem você falou, a pessoa não nasce mãe. Ela se desenvolve. E a mãe delas não era presente. Né? Então, assim, eu assumi essa maternidade. E eu amava o processo. Só que eu também passei, por exemplo, ir no médico, levava elas, mas cadê a mãe? Você não é a mãe. Né? E eu falava, olha, se eu não sou mãe, o que eu estou fazendo aqui? Eu confrontava, sabe, os médicos. Mas eu passei. E quando veio a minha filha, eu também passei pelo processo, porque aí já não era mais grande, era um bebezinho, teve toda a adaptação, e a gente pensa assim, bebê é fácil? Não, não é. Não é porque todo mundo quer mimar, não é porque os pais, os nossos pais, né, os avós, eles tiram nossa autoridade, eles tiram, né? Eu passo muito por isso. A minha filha aqui em casa tem as regras, ela às vezes se comporta, é um doce. Chega no meu pai, na minha mãe, ela vira o giraia, e ela assim, ela conta coisa que da moda dela, ela fala que a gente brigou com ela, ela chora para conseguir as coisas, ela não quer comer, e depois, assim, eu não ensinei minha filha a tomar leite com chocolate, eu não dei pirulito para minha filha, eu não dei refrigerante, tudo isso veio dos avós. E hoje ela tá numa fase que tem dia que come, tem dia que não. Aí meu pai virou para mim e falou assim, mas foram vocês que deram um mau costume para a menina. Então, assim, eu imagino que adotivo também seja da mesma forma, né? Só que, na verdade, a gente também se autoquestiona. Será que eu não estou fazendo direito? Será que eu que não estou dando o que ele gosta? Será que... É porque, assim, uma coisa é os que estão ao nosso redor nos questionando, né? Sobre o que você está fazendo com o seu filho. Mas o adotivo é a mesma coisa. Ele é seu filho. Você pode não conhecer ele na íntegra como foi o gerado dentro de você. Mas não significa que o que está dentro, o que veio de você, não vai aprontar, não vai fazer birra, não vai chorar, não vai dar trabalho. Todo mundo tem, né? E cada um passa por uma situação diferente. Então, assim, eu acredito que, às vezes, o externo cria mais crenças na gente, né? As pessoas, o que eles falam, até mesmo pelo preconceito, como você falou, né? Que existe preconceito, aí você vai adotar, mas por que não é mais fácil ter? Gente, é fácil fazer. Ter, não.
tá? Ter não é fácil, né? A gente sofre na gestação, porque a gente vai ficando gorda, enorme, assim, você vai ficando inchada, você não quer sair de casa, porque você fala, gente do céu, tem que andar tudo isso. A gente cansa muito. Depois, quando nasce os hormônios, você chora. Quando o leite desce, você chora demais, porque você não está dando conta daquilo, e você não dorme direito. E às vezes as pessoas olham e falam assim, por que que você está assim? Não era isso que você queria? Eu queria ser mãe. Mas a gente não está preparado, nem tudo, nem todos ao nosso redor nos preparam para aquilo que a gente passa, né? Não prepara a gente para o puerpério, não prepara a gente para uma birra, não prepara a gente para algumas coisas e você se auto-questiona. Então, eu acredito que na adoção é mais ou menos a mesma coisa. Josiane, obrigada pela sua fala, assim, porque você traz um dado de realidade, né, para pais, para mães, que é o que a sociedade vai colocando para a gente, né, como tem que ser a família, como é errado, que pode ser. Eu falo que a gente está numa sociedade tão maluca, sempre olhando ao redor, que as pessoas elas vão esquecendo de ver, né, o que é delas, né? Então, como que, acho que a pergunta é assim, né? Como que eu enfrento a frustração? Acho que uma primeira coisa que é muito importante, né, que aí é tarefa de casa para todo mundo, que é muito difícil de fazer, é o autoconhecimento. Tá? Então, você precisa... o primeiro questionamento, acho que é esse, né? Para que eu quero? Por que eu quero? Quais são os motivos que eu quero de ser mãe, de ter um filho, ou de não ter, né? Porque também os casais que optam por não ter filhos, eles também sofrem pressões, julgamentos, preconceitos, né? Por que adotar? Por que, igual no seu caso, que você tem um filho biológico, mas por quê, né? Assim, um monte de porquê. Ah, mas você não quis, cara? Ah, porque a gestação... Então, assim, as pessoas não falam de fato real, né? Então, assim, por exemplo, as ideologias, né, igual eu estava falando. Então, tem um grupo que é a favor do parto natural, de ficar em casa, aí se vai para o extremo, aí condena quem teve cesárea, e não sei o quê, e vira aquela guerra, né? Eu acho que a gente precisa ser sincero, muito sincero conosco, né? Qual é esse autoconhecimento? Então, uma das coisas que eu coloco para lidar com a frustração e para você ter resiliência é a importância do acompanhamento psicológico, antes, durante e depois, né? De qualquer processo, para sua vida. É uma questão que te ajuda a se autoconhecer, tá? Ah, Fernanda, mas você está puxando sardinha para o seu lado, que psicólogo. Tá. Dá para fazer de outro jeito? O Denner colocou um jeito super importante que dá para fazer, que é o que vocês estão fazendo aqui. Né? O grupo, ouvir o outro, abrir o coração, ser sincero, né? Dizer mesmo qual é a verruga que está dentro da minha casa, porque viver... E a gente precisa situar que mundo vivemos. Vivemos no mundo de aparência, no mundo Facebook e Instagram. Gente, quem é infeliz no Instagram? Quem é feio no Instagram? Que mãe, Josiane, que é feia no Instagram, minha filha. Eu acabei de ver hoje no Instagram a Silmara lá, sei lá, tá maquiada, tá com uma cintura desse tamanho. Eu falei assim, não, como que é isso? Tá de cinta. Foi cinta. Pelo menos ela tá mostrando para as mulheres que é bom usar cinta, né? As vó da gente já falava que era bom, né? Tá lá usando de novo. Então, assim, ninguém é infeliz no Instagram. Hoje que você começa a ver um movimento, né, de pais, de mães, de grupo de adoção, que vão falar sobre os problemas. Que a gestação não é tão legal assim. Né? Para algumas mulheres, amamentar é um horror, por mais que ela tenha desejado, feito de tudo, não deu certo. Isso não quer dizer que é melhor mãe ou pior mãe. Né? Então,
é importante, né, se mostrar e ter a coragem do que vocês estão fazendo, né, de trocar, de dizer que não é fácil. Então, além do acompanhamento psicológico, que lá você trata das suas questões mais íntimas, individuais, que talvez você não queira colocar para o grupo, é o que eu falo para a minha psicóloga pessoal, né? Às vezes eu falo para ela assim, eu falo, olha, Isabela, ela chama Isabela, eu falo assim, ó, tem coisas que eu falo só para você, mas tem coisas que nem para você eu falo, entendeu? Que só Deus, na sua onipotência e onisciência, que sabe. Porque é tão, assim, meu, que eu não tenho coragem de falar para ninguém ainda. Né? Mas tem coisas que eu falo no grupo, e tem coisas que eu falo para a Isabela. Então, assim, mas é autoconhecer. Então, você precisa conhecer. Né? Por que eu quero ser mãe? É para satisfazer um desejo meu? É para tirar uma frustração? Né? Então, por que eu quero adotar? A Carol falou isso, né? O quanto atravessava ela e atrapalhou ela a questão das frustrações, das tentativas de ter um filho biológico. Então, quer dizer, você tem que lidar com isso. Você tem que lidar com isso que não foi. Ou os outros sonhos, ou também assim, será que eu estou pensando em adotar porque eu acho que nossa, essas crianças... Tem gente que tem um sentimento de caridade, né? Vai fazer caridade. Nossa, será que esse realmente é o motivo? É isso? Não é? E aqui eu não estou fazendo um julgamento, eu estou fazendo vocês pensarem. A gente tem que saber o porquê dessa escolha, né? Por que eu caso? Eu caso porque todo mundo é bom casar, né? Eu caso porque tem que casar para ser feliz para sempre, porque os contos de fadas dizem isso, mas ninguém diz o que acontece depois do feliz para sempre, é uma desgrameira só, né? Porque tem que adaptar também, né? Não é tão lindo como diz lá no romance, não. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para ter resiliência é pensar no autoconhecimento, é realmente se enxergar, né? Se ver. Então, o acompanhamento psicológico, ele é importantíssimo, né? Esse caminho de autodescoberta. Os grupos, conversar, né? Então, quando a Carol fala a experiência dela, a Josiane fala a sua, o Denner fala dele, a Viviane e o Almir se colocam como expectativa, aí a Thalita está aqui quietinha, não falou nada, não sei nem se ela está aí, mas assim, eu fiquei aqui também imaginando, né, o processo para ela e para a mulher dela, o quanto foi diferente, o quanto que elas passaram, diferente das relações heteronormativas, porque aí tem que passar um monte de outras coisas, que é delas, e que são delas, e que elas tiveram que ter coragem de enfrentar, né? E que talvez a gente não saiba, né? E que a gente só imagina. E aí é uma outra história. Então, assim, é ter essa coragem, né? De se desnudar e ser sincero consigo mesmo. Quais são as minhas feridas? Quais são as minhas frustrações? O que eu vou fazer com isso? E ter também a humildade, né, e trabalhar isso consigo mesmo, de que você não pode colocar isso em cima de uma criança. Porque aquela criança, ela não é você. Aquela criança, ela não tem, né? Ela não tem dever nenhum de realizar os seus sonhos. É isso. A criança, ela vai vir e, na verdade, ela provavelmente vai desconstruir os sonhos que você tinha e vai colocar uma outra coisa no lugar, uma realidade no lugar, uma outra coisa que aí vai ser a construção e tem sido de cada um, tem sido da Josiane, tem sido da Carol, tem sido do Robson e da Raquel, né? Com o filho que chegou agora, com esse outro filho que vai chegar. Mas essa criança, e os pais fazem isso o tempo todo, né? Então, tá gestando a criança. Então se for menino, eu vou querer levar no futebol, eu vou querer que seja corintiano, eu vou querer que seja palmeirense. Aí o menino vem, cresce, a menina, e não é corintiano, é São Paulino, não é outra coisa, que as escolhas são dele, a gente vai ter que lidar com isso, né? Bom, uma outra coisa é tomar cuidado, e a gente falou um pouco isso, mas eu acho que é importante destacar,
né? Eu coloquei aí para não cair no mito de que a criança adotada traz consigo necessariamente, né, problemas em função do abandono. Então, não é causa e efeito. Tem crianças que vão ter isso muito internalizado dentro delas, a questão do abandono, da negligência, da violência, ela vai necessitar de mais tempo, mais elaboração e mais acompanhamento para lidar com isso. E tem criança que passa isso assim, ó, porque são, aí realmente, né, são crianças que são mais resilientes, porque tem um amadurecimento afetivo interno que é diferente para cada um, e que faz de outro jeito, e que né, você cria o vínculo, você faz o vínculo com ela e ela vai, né? Mas isso também acontece com os filhos biológicos, né? Tem filhos que você conversa com os pais biológicos, que é como eu disse, irmão, tem filhos que tem crianças que são mais tranquilas de lidar, tem crianças que não, né? Eu contei para vocês que eu estou de namorado novo, né? Então, agora eu tenho 3 enteados. Olha lá, hein? Tem enteado de 2, tem enteado de 5 e tem enteado de 7. São 3. Cada um é de um jeito, cada um é uma personalidade, cada um tem que conversar de um jeito, né? Então, tem a de 2, que está na fase da birra, da mãe, então tem que colocar limite lá para falar, né? Você põe limite, aí chora, aí você tem que aguentar o choro, porque faz a manipulação. Uma criança de 2 anos, ela manipula, como a Josiane falou, ela sabe para quem faz birra. A mãe faz de um jeito, o avô faz de outro, o pai faz de outro, o tio faz de outro. Ela sabe, né? E a gente acha que ela só tem 2 anos. Não. Ela sabe, existe um desenvolvimento intelectual que é importante saber, né? E aí cada um é de um jeito. Então, assim, não associar isso. Então, por isso que é importante ter o acompanhamento psicológico, ter o grupo com quem conversar, né? Falar com o médico, falar com o especialista, falar, sei lá, com o padre, para quem é de padre, falar com o pai de santo, para quem é de pai de santo, falar para quem é de pastor, para quem é de pastor. Também é importante, né? Cuidar. Falar com ninguém para quem é ateu também, não tem problema, porque é outra fé, mas assim, como que você vai construindo a sua vida espiritual que também te estrutura, né? Que também te dá apoio. Isso é importante, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, né, antes de deixar vocês abrirem, que tem a ver com o que a Camélia falou e ela saiu, mas assim, se você entende que essa criança tem, né, o tempo, que ela não necessariamente, né, ela vai ter esse problema, você não faz o que às vezes muitos pais, não só de crianças adotivas fazem, mas, por exemplo, pais de crianças deficientes. Né? Quando eu trabalho com pais de crianças deficientes, tem muito isso. Então, por que é deficiente? Ah, tadinho, ele tem uma deficiência. Então, eu deixo fazer o que quer. Porque, ai, coitado. Ai, porque sofreu muito. Ai, porque ele já sofre tanto. E essa criança não tem limite, essa criança não vai aprender a lidar com frustração, essa criança, dentro das possibilidades dela, ela não vai estar preparada para a vida. Né? E uma das funções paternas e maternas, independente de quem exerça ela, né, é preparar essa criança para a vida, né? E os pais, eu sempre coloco, hoje a gente tem também um ideal na sociedade de que pai precisa ser amado, né? Mãe precisa ser amada pelos seus filhos, pai precisa ser amiguinho dos seus filhos. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês querem exercer maternagem e paternagem realmente do jeito que é, a gente não é amigo. A gente é pai, né? É educar. Vão ter momentos, independente do que seja, os filhos, e aí vocês lembrem de vocês como filhos, que a gente odiou os nossos pais e as nossas mães. Né? Às vezes eles davam uma regra, um limite para a gente. Eu lembro de mim, adolescente, batia a porta e falava, eu odeio você. E minha mãe falava, meu pai falava assim, o problema é seu, estou fazendo o que é melhor para você. Né? E é isso, vocês vão passar por isso. Né? A gente fez isso. Então,
Uma coisa importante também é lembrar, né, que criança fui, como fui, porque isso também vai vir à tona. E isso é fato, nós odiamos os nossos pais em algum momento das nossas vidas, né, por conta da regra que colocou, tá? Então, é importante, a criança precisa de limite, tá? Isso também é importante, Fer, desculpa te cortar aqui um minutinho. Não, pode falar, já ia abrir para vocês falarem, né? Porque, assim, muitas vezes a gente se sente um lixo, que essa é a palavra mesmo, desses limites, né, dessas horas, porque a gente acha que está fazendo tudo errado. E exatamente, isso é uma coisa. Pôr limite é chato para qualquer um, tem que usar máscara para andar na rua, é um saco. Todos reclamam e somos adultos, né? A gente critica as autoridades, critica tudo, mas é a regra, e a regra é difícil mesmo. Eu não tinha nem me atentado a isso, sabe? Durante todo esse tempo ainda, às vezes, conversando, como vem umas coisas importantes, né? Para não permitir que isso faça a gente sofrer, porque esse sofrimento que a gente vai permitindo, e às vezes não tem necessidade de ser necessário, faz a gente se sentir muito menos se a gente deixa, né? Faz a nossa autoestima ir lá para baixo, porque você vai se colocando para baixo mesmo. E não precisa. Pode ser que você, né? Para mim vai ser bom neste momento, está sendo bom. Eu posso perceber isso agora e posso pôr para mim mesma que, poxa, tá tudo bem. É um limite necessário, é uma briga necessária, é um momento difícil agora, vou ser odiada nesse momento, e tudo bem, vai passar e vai ter outros momentos, e é assim que funciona a vida. Mais alguém? Assim, vocês podem discordar, viu? Se alguém falar assim, Fernanda, eu não concordo com nada do que você está falando, não tem problema nenhum, porque aqui, igual eu disse, né, cada um dizer o que sente para a gente dialogar. Assim. Alguém quer fazer algum comentário? Não, né? Eu vou finalizando aqui, né? Eu acho que uma coisa que fiquei pensando muito, assim, que eu queria deixar para vocês, quando a gente pensa nessa questão da adoção, né, e desse preconceito todo, a Ana Freud, né, que é filha do Freud, vocês já devem ter ouvido do Freud, tem um livro que ela escreveu, até anotei a frase, vou ler para vocês, né, ela é uma psicóloga, uma das primeiras que vai estudar o desenvolvimento infantil, né? Então, ela vai ver também que crianças passaram por situações extremamente, né, de extrema vulnerabilidade, assim, na vida, e aí vão passar por acompanhamentos, né? Chegam para ela atender no consultório, e ela tem uma frase dela que ela fala assim, né, que os primeiros anos de vida, eles são como os primeiros lances de uma partida de xadrez. Dão a orientação e o estilo de toda a partida. Mas enquanto não vem o checkmate, ainda há belas jogadas a serem feitas. Né? Então, quando a gente fala de crianças, né, que foram para esse processo de adoção, vem mesmo esse medo, né, de que talvez a gente não vai ganhar a partida, né? De que você pode fazer muitas coisas, mas assim, não. Né? Teve aquela história, né? Acho que foi a Amélia que colocou, né? Ele teve uma história, a gente não deve desconsiderar a história. Né? Então, muitas vezes, o Denner, não sei se ele vivencia isso, eu imagino que ele vivencia com as meninas maiores e com os outros que derem, mas assim, de se remeter àquela família. Né? Aquela família existiu de fato. Houve aquele lance, houve aquela jogada, né? Ou foi daquele jeito. Então, também precisa estudar, vamos pensar aquela jogada com essas crianças maiores. Olha, então, como que foi para você? Né? O que você sentia? Como que era aquilo para você? Né? Mas, olha, aqui agora é de um outro jeito. Né? Aqui a gente vai fazer de um outro jeito, a gente quer construir uma relação com vocês de uma outra maneira. Né? Também tem uma coisa que minha mãe, né, falava muito, que tem, né, todos os pais falam pra gente, né, quando a gente fala da casa do amigo, né, mas na casa do amigo pode, lá podia, lá pode.
Aí, ai, gente, né? Aí a mãe vira e fala assim, então, mas eu não sou a mãe do seu amigo, né? Ou eu não sou... E essas crianças que trazem esses lances como referência, assim, deixar falar, né? Mas falar assim, olha, aqui o jogo é diferente, né? Aqui a gente vai fazer de outro jeito essa partida. Essa partida é de outro jeito. E que todo mundo quer, né? Todo mundo que está aqui nessa tela, todo mundo quer fazer o checkmate de ganhar. É aquilo que o Valmir falou no começo, né? O que ele quer, depois de passar por todo o processo, é que essa família, né, viva em harmonia. Mas não que vai ser uma harmonia constante, tá, Valmir? Você tem que pensar aí numa grande ópera, né? Ou numa grande ópera que tem altos, tem baixos, tem mais agudos, tem mais graves, mas que depois constrói aí uma grande ópera. E quando você vai ver depois da obra pronta, né, houve uma harmonia. Né? Mas tem hora que tem tensão, né? Fiquei pensando aqui na ópera mesmo, né? Quando a gente assiste, não sei se alguém já assistiu ou real ou na televisão, né? Tem hora que bate os tambores, aí fica tenso, né? Parece que, nossa, vai cair tudo. Mas aí quando você olha a obra completa, quão bonito é. Só que quando a gente está lá criando um arranjo, passando, fazendo lance, a gente não percebe. E vão ser anos para perceber que obra que foi essa que a gente construiu, né? Vocês estão construindo uma obra, uma vida, né? Vocês estão construindo a ópera da vida de vocês. Lá na frente que vocês vão se olhar para trás e falar assim, nossa, essa ópera teve esse nuance, teve esse instrumento, aconteceu isso. Né? Por enquanto, vocês estão aí criando os acordes de vocês. Bom, gente, acho que agora eu abro para perguntas, dúvidas, saques. Alguém quer falar, comentar, fazer pergunta? Fique à vontade. Reflexões também, tá? O que está pensando? Deixa eu falar, esse é o momento da sexta-feira, 21h40, que está todo mundo querendo acabar esse negócio logo, para ou ir jantar, tomar cerveja, assistir novela, é isso? Ou cuidar do bebê, igual a Josiane que tem uma bebê, que momento que é esse? Eu acho que esse é o momento que as coisas estão virando dentro da cabeça. Para tentar assimilar essas informações todas aí. E eu estou gostando de estar aqui, porque lá embaixo tem 8 adolescentes de 14 a 20. Não está tão legal. Denner, aí no seu caso deve estar na hora dos tambores. Bem assim, bem na hora do terror. Posso falar? Fique à vontade. Então, é que nem o Dani falou, agora acho que a gente está sentindo mais, assimilando, né, tudo que foi falado, né, tudo que foi discutido aqui, explanado, mas, do meu ponto de vista, muito, muito bom essa reunião, essa participação nossa aqui, esclareceu vários pontos, né, que faz com que a gente vai refletir agora, daqui para frente, né, fortalecendo esses pontos, e é isso. Então, da minha parte, eu não tenho nenhuma pergunta mais para fazer. Só agradecer pelos pontos esclarecidos e o aprendizado aí juntos aí nessa live.
cada um de nós aqui tem uma história. Né? Cada um de nós trilha por um caminho diferente, mas todos nós que estamos aqui hoje estamos indo para o mesmo objetivo: construir uma família. Né? Aqueles que já estão com os filhos ou aqueles que estão esperando, vai construindo essa história. E acredito que naquilo que a Fernanda disse, o final da obra é muito bonito. Talvez não tenha o Felizes para Sempre, né? Mas tenho para sempre, porque filho é para sempre. Não existe ex-mulher, ex-marido, mas não tem ex-filho. Então eu acredito que todos nós estamos construindo para sempre, né, das nossas vidas. Não, espero que sempre feliz, né? E eu agradeço de coração a disponibilidade da Fernanda por estar aqui conosco hoje, para poder partilhar tudo isso e nos ajudar. E mostrou alguns caminhos: a terapia, a convivência de grupo, o acreditar que nós seremos capazes de sermos os pais que poderemos ser, as mães que poderemos ser, de acordo com as nossas capacidades. Então, eu acredito que a lição ficou para a gente hoje, Fernanda. Obrigado mesmo pela participação, pela partilha, a todos que vieram hoje, né? Eu sei que estão acontecendo muitas lives ao mesmo tempo e a gente procurando aonde participar, mas agradeço a Carol pela indicação. Também, assim, desculpa, Demer, travou, pensei que você tinha terminado. Não, pode falar. Não, só quero, assim, quero mais uma vez agradecer ao grupo, me disponho, né, como eu disse, assim, se vocês acharem interessante, acho que é importante, né, a gente pensar no desenvolvimento infantil, se vocês quiserem, eu disponho a gente conversar um pouco a respeito. Se precisarem de alguma coisa, Carol tem meu contato, né, mas fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com o grupo. Também tá. Bom, obrigada. Agradeço também, Fer, de você ter vindo, de ter falado, foi muito bom. Para mim, já teve vários insights. Então, para mim, nossa, só ganhando. Só que ia dizer que nós vamos ter a última live do grupo dia 30, a última desse ano, né? E para dezembro, eu já falo em nome da Fabrina que está aqui, né? Nós estamos preparando uma surpresa aí para participar juntos, né, Fabrina? Acho que ela não está ouvindo. Não, estou falando que nós vamos fazer uma surpresa no final do ano juntos aí, né? Com o grupo de Campinas. Acho que o áudio não está legal. Mas nós nos vemos aqui na sexta-feira, dia 30, e depois, em dezembro, a gente se fala de novo. E aí, ano que vem, quem sabe, a gente volta ao presencial, podendo estar todo mundo junto, partilhando, se abraçando, porque também faz parte estar junto, né? Comer junto, se abraçar, chorar, rir, né? Fazer festa. Então, quem sabe, 2021, a gente volta nessa rotina. Obrigado, gente. A gente costuma abrir o microfone para todo mundo se despedir no final. Então, só abrir o microfone de todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Bom final de Boa noite. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Boa noite, Cá. Tchau. Ah, ele não quer deixar, tá bravo. Tá com sono. Ocupado. Preguiça chorar. Chora não, neném. Tchau. Ai, que fofo. Oh, meu Deus. Por que tá falando boa noite? Fica chorando? Boa noite.
Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.